Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com a paz do Senhor. Os irmãos da Madureira e da Nação Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato. Eu estarei aí com todo prazer para trazermos a mensagem da palavra do Senhor, fazermos um curso para professores, superintendentes, para ministrarmos aí dons de curar, pregação para a salvação de almas, libertação, batismo com o Espírito Santo. Então nos convide, nós estaremos aí. Não se esqueça de dar um like, de se inscrever em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, também receber mais estudo bíblico a respeito da lição, nós enviamos para você gratuitamente em PDF e também em PowerPoint. Então é só entrar em contato conosco por esse telefone, que é também meu WhatsApp. Então 99991520454. Nós estamos estudando nas revistas Betel Dominical Adultos deste trimestre com o tema Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Neste trimestre nós temos como comentarista o Bispo Abner Ferreira. Nós já estudamos neste trimestre a lição 1 do Éden a Babel, lição 2, a criação revelando a glória do Criador, lição 3, o Criador se relacionando com o ser humano, lição 4, a alienação humana a partir da queda, lição 5, a necessidade da reconexão entre o ser humano e seu Criador, lição 6, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo, lição 7, Abraão e a prova de fé, lição 8, Isaque, o filho da promessa, e hoje vamos estudar a lição de número 9, Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. Então vamos ver aí qual a maneira bem fácil de se perder as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, de se perder um futuro brilhante com Deus. Então é simples, né? É só ser glutão, é só amar mais a comida do que a Deus, porque foi o que Esaú fez. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quantas pessoas estão vendendo, perdendo a sua salvação, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus? Estão vendendo, trocando, às vezes por comida, às vezes por diversão, às vezes por sexo, às vezes por dinheiro. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, as bênçãos da primogenitura. Subtópico 1, bênçãos de prosperidade. Subtópico 2, bênçãos de autoridade. Subtópico 3, bênçãos de representatividade. No tópico 2, o desprezo às bênçãos da primogenitura. Subtópico 1, desejou um prato imediato a um banquete futuro. Subtópico 2, preferiu o que é escasso ao que é abundante. Subtópico 3, priorizou o prazer pessoal que o propósito espiritual. No tópico 3, efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. No subtópico 1, buscar o que não pode mais ter. Subtópico 2, uma bênção inferior. Subtópico 3, uma mágoa interior. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos e subtópicos. Durante o vídeo, se você ouvir algum barulhinho, eu gravo na cozinha, então eu desligo a geladeira, geralmente o gelo dá uns tirinhos de vez em quando. Também a capa da revista aqui, ó, ela de vez em quando faz assim. Então você já está sabendo o que é. O texto áureo da lição está em Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar deve estar o reino de Deus. Tem muita gente colocando aí o reino humano, Aí o reino da política, o reino financeiro, aí o reino midiático, algum tipo de reino coloca superior ao reino de Deus. E nós não podemos fazer isso. Então busquemos em primeiro lugar, e de suma importância em nossa vida, maior importância tem que ser o reino de Deus. Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Veja só, se o reino fosse desse mundo, eu chamaria aí milhões de soldados, milhões de anjos, e derrotaria qualquer inimigo.
Então Jesus está dizendo, meu reino não é deste mundo. Então nós temos que pensar assim, nosso reino não é deste mundo. É o reino de Deus, é o reino eterno. Nós estamos passando aqui uma chuvinha, um tempinho, e já já estaremos para sempre com o Senhor. Busquemos levar o máximo possível de pessoas conosco para o reino de Deus. Então também diz aqui, para buscar a justiça de Deus. Muitas vezes estamos buscando a justiça humana, e os homens não são justos. Então busquemos sempre a justiça de Deus. E nesta justiça de Deus nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Na justiça de Deus nós não somos justificados porque merecemos, mas somos justificados pela fé. Não é pelas obras, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é pela fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós, levando sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. Então nós somos justificados quando cremos nisto. Nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos, então acreditamos, temos fé naquilo que ouvimos, naquilo que Jesus fez e então somos salvos, recebemos o Espírito Santo. Aí nos tornamos filhos de Deus. Agora, o versículo diz que aquilo que nós vamos necessitando, Deus vai acrescentando. Então Ele vai dando aquilo que nós vamos necessitando à medida que nós necessitamos. Verdade aplicada. Não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas deste mundo. Então Deus tem para nós banquetes espirituais, são coisas eternas, são coisas superiores. Aqui no mundo tudo é passageiro, né? Só usada aí a palavra efêmero. Então aqui tudo é passageiro, tudo é humano, é natural. As coisas de Deus são sobrenaturais, são eternas, são superiores. Então, 1 minuto na presença de Deus vale mais do que a diversão do mundo inteiro a vida toda. Conhecer Jesus vale mais do que ler todos os livros que existem na face da terra. Então nós vamos conhecer alguma coisa aí sobre as bênçãos da primogenitura. Ou seja, aquele filho que nascia primeiro tinha direito a essa bênção da primogenitura. Mas veja só, Deus, na maioria das vezes, não escolhe aquele que nasceu fisicamente primeiro, mas Deus escolhe aquele que nasceu espiritualmente primeiro, porque Ele olha no futuro. Aí Ele vê quem é que realmente quer as coisas de Deus. É esse que é escolhido por Deus. Quem quer viver em comunhão com Deus, quem quer obedecer a Deus, quem quer fazer a vontade de Deus. Então é esse que é o escolhido de Deus. Nós vamos ver também aí, estudando sobre a primogenitura, ver que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Então ele tinha um coração mau e não se interessava muito pelas coisas de Deus. Ele não se interessava muito em ter maior intimidade, comunhão com Deus, como ele sabia que o seu avô Abraão teve e seu pai Isaque teve. E nós vamos ver nesta lição também sobre o que acontece com aquele que não deseja ter comunhão com Deus, não deseja ter essa intimidade com Deus e viver em obediência a Deus, aquele que não ama realmente a Deus. Vamos ver textos de referência. Mateus 22, nós vamos ver do versículo 2 ao versículo 5, que diz: O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio. Então Jesus faz uma comparação entre aqueles que ouvem o convite para entrar no reino de Deus e aceitam imediatamente, e aqueles que ouvem, mas desprezam o convite, que até dizem que vão, mas depois
estão ocupados, com os afazeres do mundo, amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, amam mais as coisas aqui de baixo do que as coisas lá de cima, amam mais o reino de Satanás do que o reino de Deus. A Bíblia diz que serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Então Jesus continua aqui neste capítulo, falando sobre aqueles que saíram a convidar as pessoas para o reino. Diz que a uns ultrajaram, a outros mataram. Isso falando daqueles que pregaram, a palavra de Deus. Fala dos profetas do Antigo Testamento e fala da igreja que anda por toda parte aí pregando o evangelho. E muitos zombam, criticam, muitos são perseguidos, muitos são mortos. E aqui Jesus diz então que esse rei manda os seus exércitos a destruir aqueles ímpios, aqueles que negaram o convite, aqueles também que zombaram dos que estavam convidando, aqueles que mataram os que estavam convidando e queimar suas cidades. Isso aí fala da grande tribulação, que os juízos de Deus serão aí derramados sobre toda a humanidade. E a porta é fechada para os judeus que não quiseram. Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o desejaram, não o quiseram. Então a porta é aberta a todos. Então ele diz: ide, convidai a todos que achar pelo caminho. E nós vemos que muitos aceitaram o convite, mas ainda havia lugar. Então ele diz: aqueles que vocês acharem pelo caminho agora, aí os cegos, os mancos, os surdos, os mudos, todos, força-os a entrar. Eu quero a minha casa cheia. Então Deus ama a todos, quer todos salvos. E aí o evangelho tem que ser pregado de todas as maneiras. Muitas vezes você vai pregar a um bêbado, por exemplo, e prega até de uma maneira um pouco assim violenta, aos olhos de outras pessoas, mas ele se converte e pronto, e vai ser salvo. Muitas vezes você convida as pessoas para irem a algum lugar, insiste e tal, faz de tudo e tal. É uma maneira até de forçá-los. As pessoas às vezes nem entendem. Eu dei aula em colégio secular há muitos anos e as pessoas tiravam notas baixas, Naquele tempo tinha aula de religião. Então eu dizia para eles: olha, se vocês forem para a igreja, eu dou para vocês aí 5 pontos para todos os que forem para a igreja. Olha, é uma maneira. A pessoa olhando assim fala: você está forçando as pessoas a ir para a igreja. Pois é, mas eles foram, se converteram e hoje muitos deles são pastores, Muitos servos de Deus, muitas servas de Deus se converteram assim. Devemos saber que Deus sempre é perdoador, misericordioso, clemente. E nós devemos escolher andar pelo caminho direito, o caminho do entendimento da palavra de Deus, do plano de Deus para nós. E estarmos sempre cheios do Espírito Santo, lembrando aí da parábola, das bodas do Cordeiro, lembrando aí que 5 virgens tinham lâmpadas e elas tinham vasilhas cheias, sobressalentes, cheias de óleo, para abastecerem as lâmpadas. Mas 5 delas tinham apenas as lâmpadas, mas não levaram a vasilha sobressalente, não levaram azeite para encher as lâmpadas quando aquele azeite acabasse. Então entraram para as bodas aquelas que tinham azeite na vasilha, mas também tinham azeite sobressalente. Olha aí, isso indica que somente aqueles que são cheios do Espírito Santo alcançarão a salvação, poderão participar das bodas do Cordeiro. Então, seja cheio. A Bíblia diz: olha, enchei-vos do Espírito. Olha, você só pode deixar um vício se você adquirir outro vício no lugar desse vício. Então, olha lá o que diz a palavra de Deus. Olha aí: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha aí. Então você vai deixar o vício da embriaguez com bebida alcoólica, com cigarro, com prostituição, com todo tipo de pecado. Esse vício você vai deixar, mas só tem um jeito de deixar: é você se embriagar com outra coisa, é você se viciar com outra coisa. Então vicie-se em quê? Leitura da Bíblia,
em oração. Ore aí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ore muito, leia muito a palavra de Deus. Então, adquira esse hábito de leitura e de estudo da palavra de Deus e principalmente de oração. Lembrando que Jesus é o pão da vida, é Ele que nos alimenta do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Não se prenda às coisas da terra, não fique acorrentado nas coisas da terra. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. É isso que diz a palavra de Deus. Olha, não se molde, ou seja, o sapato do mundo não serve para você. Não tente calçar o sapato do mundo. Não se molde ao mundo. Não se prive da graça de Deus. Não deixe de aproveitar as bênçãos de Deus que Ele tem preparado para nós. Olha aí, nós temos salvação, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Tanta coisa maravilhosa que Deus tem para nos dar. Não se prive disso, aproveite, busque e receba e seja uma bênção. Vamos à introdução da lição. Nem sempre compreendemos os caminhos de Deus no cumprimento de suas promessas. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível atestarmos a fidelidade, o poder, a soberania e graça de Deus no desenvolvimento de seu perfeito e glorioso plano divino de redenção. O próprio Deus diz, olha, meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Então, às vezes nos parece que as promessas de Deus, aí o caminho que Deus escolhe para nós percorrermos, é diferente dos outros, é mais difícil do que para os outros, né? Às vezes nós ficamos confusos, sem entendermos muito, mas o que nós temos que fazer é nos colocarmos inteiramente à disposição do Espírito Santo para que Ele nos guie dentro da vontade de Deus. Olha lá, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Olha aí, quem é que entende isso? A pessoa fica sem compreender. Olha, Jesus é Deus, mas estava na terra como homem. Ele foi cheio do Espírito Santo. Olha, Deus sendo cheio do Espírito Santo. Pois é. Agora, como é que o Espírito Santo pega e vai levar Jesus para ser tentado pelo diabo? Não devia levar Jesus para outro lugar? Então, olha só, existe um caminho, existe uma preparação, um treinamento, né? Então, Deus tem o seu plano para cada um de nós. E Ele vai nos conduzir sempre em vitória. Parece que está difícil, parece que vamos perder, mas nós ganhamos. Olha, parece que Jesus perdeu, Ele morreu na cruz, mas foi aí que Ele ganhou todos nós para Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos olhar um pouco aí sobre a história, né, dos patriarcas. Vamos ver o exemplo aí de Jacó e Esaú, e ali no tempo de Isaac, né, com a sua esposa Rebeca. Dentro disso aí vamos aprender alguma coisa dentro desse direito de primogenitura, o que significa, como Esaú desprezou, como Jacó amou muito, muito, muito esse direito de primogenitura, porque ele queria herdar as bênçãos espirituais de Abraão, seu avô, e de Isaac, o seu pai. Ele queria ser um continuador da aliança de Deus com Abraão e com Isaac. Vamos ver aí o tópico 1, as bênçãos da primogenitura. Dois aspectos principais estão associados aos direitos de primogenitura na cultura hebraica: a liderança da família e a dupla porção da herança. No caso dos patriarcas, incluía também ser portador das promessas de Deus a Abraão. Deus veio ao ser humano numa aliança de sangue, uma aliança que já era costume dos povos fazerem. Então Deus seguia muitas coisas que as pessoas adotavam, né, como aí uma norma de vida. Veja, por exemplo, no caso de Arão, né, que é o seu filho mais velho que assumiu o lugar ali de sumo sacerdote no lugar dele. Mas nós vamos ver que Moisés não foi seu filho que assumiu o lugar dele. Já aqui nós vamos ver esse costume, então, sendo estabelecido por Abraão, que no início pensou que Ismael é que seria o portador, né, da aliança que tinha com Deus, que continuaria a sua descendência,
que continuaria na aliança com Deus. Depois nasce então Isaque, o filho da promessa. Deus tem que conversar com Abraão, mostrar a Abraão que era o filho da promessa, era aquele que nasceu de um milagre, não é aquele que nasceu primeiro. Então era aquele que nasceu de um milagre, que era então Isaque. Agora Isaque pensa que o direito de primogenitura é de Esaú, seguindo o costume que havia. Olha só, mas Deus não disse para Isaque que Esaú teria o direito de primogenitura. É Isaque que queria isso, porque ele amava mais Esaú do que Jacó. Veja só, não foi Deus que disse. Deus disse para Rebeca que o direito de primogenitura, ou seja, o direito de assumir a aliança com Deus, seria de Jacó. Então a aliança de Deus com Abraão e com Isaque passaria para Jacó e não para Esaú. Tópico 1, subtópico 1, bênçãos de prosperidade. Um dos direitos de primogenitura era o de receber o dobro da herança da família na morte do pai. Deuteronômio 21:17. J.A. Thompson diz: um dos temas do Velho Testamento era que o filho mais velho podia ser substituído por um filho mais novo em circunstâncias especiais, como, por exemplo, Jacó e Esaú, Isaque e Ismael, Efraim e Manassés, Davi e seus irmãos mais velhos. Esses casos, porém, são exceções à regra geral. Naqueles exemplos do Velho Testamento, em que um filho mais novo era escolhido em lugar do primogênito, fica claro o fato de que a escolha divina fora completamente imerecida e baseada somente na graça. Então aqui quanto à prosperidade financeira, então o primogênito, quando o pai morria, ele herdava em dobro, ele herdava 2 vezes o que os outros herdariam. Agora isso era o normal, estava escrito em Deuteronômio e era para ser seguido. Porém, Deus às vezes mudava isto, ou alguma circunstância mudava isso. Nós vamos ver no caso de Jacó, por exemplo, seu filho Rúben perdeu o direito de primogenitura porque se deitou com uma concubina de seu pai. No caso de Isaque e Ismael, porque Ismael era filho de uma escrava. Então, quando vem o filho da mulher legítima, então esse é que passa a ter o direito de primogenitura, como está escrito em Deuteronômio. No caso de Efraim e Manassés, então aí é uma revelação dada por Deus a Jacó, e na hora de abençoar então os seus netos, ele troca ali as mãos, indicando que vai acontecer o mesmo que aconteceu com ele. O mais novo é que vai herdar então a promessa da primogenitura espiritual, promessa de Deus. No caso de Davi e seus irmãos, também é uma escolha direta de Deus através do profeta Samuel. Então Deus escolhe aquele dentre todos os filhos de Jessé, ele escolhe então Davi, aquele que o agradava porque era um adorador de Deus e já era um jovem ali, segundo o coração de Deus. Então a espiritualidade falou mais alto. No caso que nós estamos estudando entre Jacó e Esaú, então eles foram escolhidos por Deus antes de nascerem. Então, no caso aí, Jacó foi escolhido antes de nascer. Então podemos imaginar que Deus, na sua presciência, olhando o futuro, vendo o comportamento daqueles dois, então viu que Jacó desejava continuar a aliança com Deus e Esaú não tinha esse desejo. O interesse de Esaú era apenas um interesse material e o interesse de Jacó, além de ter interesse material, ele tinha o maior desejo dele era o espiritual. Agora, a maioria das interpretações nos livros, aí diz apenas que Deus escolheu por sua graça e pronto. Resolveu escolher aquele e pronto. Essa é uma ideia muito defendida pelos, principalmente, os reformadores, os calvinistas, por exemplo. Porque para eles, Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então a escolha é soberana e pronto.
Eu vejo assim, Deus olha no futuro, Ele conhece passado, presente e futuro, para Ele tudo é presente. Então, na sua presciência, Ele vai olhar o futuro e vai ver quem tem o desejo realmente de servir a Deus, de ter aliança com Deus. Então, Ele escolhe, essa escolha antes de nascer, na verdade já é uma escolha feita olhando o futuro. E assim nós vemos tantos casos, de pessoas que Deus escolheu, mesmo antes de nascer, como Jeremias, e o João Batista. Então, pessoas que Deus já, antes de nascer, já escolheu para fazer uma obra para ele, já colocou ali um plano para ele executar. Então nós podemos ver que são raríssimos e existem, então, no caso, por exemplo, de João Batista, que é uma pessoa escolhida por Deus com uma tarefa a ser executada. Como, por exemplo, no Antigo Testamento temos também o Sansão. Então já tem uma tarefa pré-determinada por Deus e quando a pessoa nasce, é comunicado a essa pessoa que Deus já o havia escolhido e ele tinha uma tarefa a ser cumprida. Então nós vemos aí em Deuteronômio 21, 15 a 17, falando aí então que é uma lei, uma ordem dada por Deus, que, por exemplo, se um homem tivesse uma concubina, tivesse um filho com ela e tivesse também um filho com a sua esposa, então o que acontecia? Nunca seria permitido dar a herança em dobro ou direito de primogenitura ao filho da concubina. Quem tinha o direito era sempre o filho da esposa legítima. E é por isso mesmo que o primogênito de Jacó não era José. Então, oficialmente, legalmente, era Rúben, porque é filho da mulher legítima, sendo a primeira esposa. Então, ele que tinha direito. Já Raquel era a segunda esposa. Então, José não tinha esse direito de primogenitura. Como Rúben se deitou com a concubina do seu pai, perdeu o direito à primogenitura. E, no caso de José, foi uma escolha, então, de Deus. As revelações vieram através de sonhos. Então, Deus indicando que ele estava escolhendo José. No caso, então, de Jacó e Esaú, nós vemos que Esaú vende o direito de primogenitura para Jacó. Então, veja que Deus, se ele, então, olhou no futuro, na sua presciência, e viu esse fato acontecendo, então ele pode chegar para Rebeca, como chegou, e disse, olha, o menor, ou seja, o que nasceu por último, é que vai ser maior, vai dominar sobre aquele que nascer primeiro. Então, o direito de primogenitura dado por Deus pertence a Jacó. E já foi comunicado isso à sua mãe antes mesmo dos dois filhos gêmeos nascerem, o Esaú e o Jacó. Tópico 1, subtópico 2, bênçãos e autoridade. Além de riqueza, o direito de primogenitura passava ao primogênito autoridade sobre o clã da família que pertencia ao pai. Com a morte do pai, o primogênito seria responsável por cuidar da sua mãe e irmãos menores e todos os seus servos e animais. Isso dava ao filho primogênito, além de grande honra, o poder de decidir o destino da tribo como local de moradia, acordos comerciais, casamentos das mulheres da família e até os deuses que seriam cultuados pela família. Esaú, e não Jacó, tinha as qualidades naturais para esta função, Gênesis 25, 27. Mas sua necessidade de satisfação imediata parece ter o deixado indiferente a estes privilégios. Então, além da bênção da prosperidade financeira, e herdar em dobro, aí tinha então as outras prioridades. E uma delas, então, a autoridade sobre a família. A mesma autoridade que o pai tinha antes passa para o filho primogênito. Tem que ter autoridade sobre todos os seus irmãos, e inclusive para decidir sobre casamentos, sobre o que vai ser plantado, o que vai ser negociado, qual o preço. Ele vai ser responsável por dar sustento então à sua mãe, todos os seus irmãos menores. Ele é responsável por ensinar aí aos irmãos menores como fazer o trabalho da casa, o trabalho da roça,
e também na instrução dentro da palavra de Deus, de dar sempre instrução aos seus irmãos menores. Então haviam também as mudanças, né, que eles moravam em tendas, às vezes tinham que mudar a tenda para outro lugar, dependendo do tempo que ia fazer, né, o frio demais, ou o calor demais, ou as pastagens melhores, tudo era, então, tudo coordenado por esse filho mais velho que tinha o direito de primogenitura. E até mesmo, então, sobre o casamento, né, de suas irmãs, ele poderia decidir. Também os seus irmãos, tudo era orientado por ele a partir de aí. Ele passava a se comportar como se fosse o chefe de família, como se fosse o pai que havia morrido. No caso de famílias que não eram hebreias, né, e até mesmo famílias hebreias, algumas, como a família de Abraão, por exemplo, o pai de Abraão era idólatra. Então, era decidido quais os deuses deveriam ser adorados. No caso de Esaú, ele considerou que um prato de lentilha seria mais importante, seria muito mais urgente do que o direito de primogenitura. Ele sabia que o direito de primogenitura lhe daria tudo isso e ainda continuaria a aliança com Deus? Sabia. Mas ele disse que estava morrendo de fome e que adiantava o direito de primogenitura se ele morresse? Então é um exagero. Então aí, o que é? Aí a glutonaria, é o domínio da comida sobre uma pessoa. E Deus não gosta disso de jeito nenhum, porque nada nem ninguém pode ser superior a Deus na vida de uma pessoa. Então nós podemos notar aí que Jacó, que passa depois a ter o nome de Israel, né? Ele, entre as nações, ele é considerado como o primogênito, como o herdeiro das promessas de Isaac. Então, o primogênito, que é aprovado por Deus, ele recebe, então, autoridade sobre a família, reconhecida pelas nações, como primogênito da madre, como primícias do solo. Então, pela lei, sempre as primícias, o primeiro era consagrado a Deus, até mesmo entre os animais. Então, o primogênito era consagrado a Deus. Então, como o primogênito pertencia a Deus, legalmente estava escrito na palavra de Deus, na lei, ele tinha que ser resgatado porque ele pertencia a Deus. Então, o primogênito escolhido por Deus, ele tinha essa primazia de pertencer a Deus, de ter a autoridade dada por Deus e ser reconhecido por todos como tendo a continuidade da aliança com Deus. Tópico 1, subtópico 3, bênçãos de representatividade. Em se tratando dos patriarcas de Deus, havia um elemento extra nos direitos de primogenitura. O primogênito teria também o privilégio de ser o portador das promessas patriarcais. As bênçãos e promessas que Deus fez inicialmente a Abraão seguiriam os primogênitos futuros, conforme temos visto. Gênesis 26, 3 a 5. Tais homens seriam um tipo de sacerdotes da família e representantes dela diante de Deus. Seria através deles que Deus governaria aquela família segundo o seu propósito. Este modelo de representatividade patriarcal divino, por meio dos direitos de primogenitura, preparava Israel para o sacerdócio levítico que nasceria mais tarde com Moisés. Então veja que, como haveria um sacerdócio, o sacerdócio lá de Arão, e o filho mais velho de Arão, o primogênito, passava a ocupar o lugar do pai quando este morria. Então, vemos aí que quando Arão morre, seu filho Eleazar o substitui. E daí para frente, sempre o filho mais velho, o primeiro filho que nascia, o primogênito, é que herdava então o sacerdócio do pai. Então passava de pai para filho. Então Deus, já preparando o povo para esse tipo de sacerdócio, ele já passou então a todos a ideia de como funcionaria isso também entre os patriarcas. Então eles aprenderam que seria assim, a não ser que Deus viesse e mudasse isso. Então é uma aliança que Deus fez com Abraão
e uma aliança de sangue. Todos naquela época conheciam, né? Nos outros povos era conhecido lá como suzerado. Então, a aliança passava de pai para filho e era eterna. Então, ali envolviam várias coisas que você, se você deseja estudar sobre aliança, nós temos um resumo sobre aliança muito importante para você estudar, para você entender melhor o Antigo Testamento. Quem não conhece o que é uma aliança de sangue, dificilmente consegue entender as coisas que nós vemos aí no Antigo Testamento. Então é bom você estudar alguma coisa, porque aí você vai ver quem entra aliança, né? Muda o nome, tem os memoriais, tem as promessas, né? Tem as normas, e tudo isso foi feito com Abraão, passou para Isaac, depois passou para Jacó, depois passou para José, né? E aí Deus vai seguindo com aqueles que ele vai escolhendo. Então, aqueles que Deus não vem e fala com eles ou revela alguma coisa, então naquela família é o filho mais velho que é o primogênito. Como aconteceu com os reis de Israel, sempre o filho mais velho herdava então o trono, né? O reino. No caso de Davi, Deus mesmo disse que era Salomão, então foi uma escolha soberana de Deus. Os outros filhos tentaram até assumir, mas o seu intento foi frustrado, porque Deus havia escolhido, então, soberanamente, aquele que assumiria o trono. Veja que na família de Moisés, Moisés foi superior a Arão e Miriam, embora fosse o filho mais novo. No caso do Novo Testamento, Jesus é considerado, então, o primogênito dentre os seus irmãos, né? Então ele veio à terra, nasceu como homem e viveu como homem, morreu como homem e ressuscitou. Então ele é o primogênito de Deus. Agora a Bíblia diz em Hebreus 12, 23 o seguinte: a universal assembleia da igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a igreja é chamada igreja dos primogênitos. Olha só, porque todos herdarão uma mesma coisa, a vida eterna com Deus. Então as promessas se cumprem em cada um de nós que fomos salvos através de Jesus Cristo. Somos chamados então co-herdeiros com Cristo das mesmas promessas. No tópico 2, o desprezo às bênçãos da primogenitura. Mesmo diante de todos os privilégios que vimos nos tópicos anteriores, precisamos perguntar: como Esaú pôde abrir mão deles? Como pode deixar de dar valor a algo tão importante? Então, sabemos aí claramente, né, que ele era glutão, assim como seu pai demonstrou ser. Ele dava preferência a Esaú, por quê? Porque Esaú lhe trazia caça, ou seja, comida. Olha aí, era um pecado herdado do seu pai, aprendido com seu pai. Então Esaú também dava supervalorização à comida, e ele pecou exatamente nisso. Ele trocou as bênçãos espirituais por um prato de comida, ou seja, ele se vendeu. No tópico 2, subtópico 1, desejou um prato imediato a um banquete futuro. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente com a comida, numa busca de satisfação imediata e passageira, sem Deus no lugar de uma satisfação futura e abundante com Deus. A história de Esaú parece nos fazer voltar ao início. Ele chega da sua rotina de caçada faminto e sente o cheiro do cozido de Jacó. Ele pede um pouco de comida e Jacó, percebendo a oportunidade, lhe faz a proposta indecente: meu prato ensopado por seu direito de primogenitura. Gênesis 25, 30 a 31. Tão absurda quanto a proposta de Jacó foi a autojustificativa de Esaú. Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Gênesis 25, 32. E aí nós temos uma coisa impressionante, importantíssima. Olha, o primeiro homem, Adão, caiu em pecado devido à comida. Agora, o segundo Adão, o que é que ele faz?
passa 40 dias em jejum e oração. Olha, enquanto o primeiro Adão se demonstrou um glutão, trocou a bênção de primogenitura dele, como o primeiro homem a nascer na terra, trocou a comunhão com Deus por causa de um alimento oferecido pela sua esposa. Veja só, então ele trocou a intimidade com Deus, trocou o amor de Deus, a comunhão com Deus, uma vida muito boa, muito tranquila, por causa de um alimento. Olha só, comida. Por isso que a Bíblia diz, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Olha lá, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tem muita gente perdendo o reino de Deus por causa de comida. Muita gente. Experimente na sua igreja chamar o povo para uma vigília de oração. Oração, não é de música não, oração. E veja quantos vão. Agora depois experimente chamar todos para um passeio para comerem carne, bastante churrasco. E veja quantos vão. Então nós vemos que Jacó já via o exemplo do pai, né, que fazia qualquer coisa por uma caça, né? Tanto é que muito antes de morrer, Deus não disse que ele ia morrer imediatamente. Não tinha nada programado. Pegou Rebeca de surpresa também. Então Isaac, seguindo também o exemplo do seu pai Abraão, né, que dividiu ali a herança, né, deu a porção para os filhos de Quetura e deu para Isaac porção dobrada, deu as promessas da aliança. Então parece que Isaac quis imitar o seu pai nisso aí e pensando que por causa da cegueira que estava enfrentando já era o fim da sua vida, então ele chama Esaú e olha só o que ele vai pedir. Ele quer comer uma caça, então manda seu filho atrás da caça para quando ele chegar com a comida que ele está desejando, então ele vai impetrar sobre eles as bênçãos da aliança, da primogenitura, envolvendo então várias coisas. Então Esaú era o filho predileto de Isaac exatamente por causa dessa caça, dessa comida que ele fazia e oferecia a seu pai. Esaú, seguindo esse exemplo, esse mesmo raciocínio, também supervalorizou um prato de comida, a ponto de trocar o prato de comida pela sua bênção de primogenitura que envolveu várias coisas, várias vantagens. Então nós vamos ver que no Novo Testamento diz que ele desprezou as bênçãos de Deus. Ele considerou então um prato de comida imediato ali naquela hora que ele estava com muita fome e perdeu um banquete futuro que era estar na presença de Deus, de herdar as promessas de Deus, de estar morando para sempre com Deus e participar da ceia das bodas do Cordeiro. Tópico 2, subtópico 2, preferiu o que é escasso ao que é abundante. Jacó revela interesse pelas coisas sagradas que o seu irmão Esaú não tinha. Gênesis 32, 24 a 30. Isso com certeza é valorizado por Deus. O problema de Jacó está nos caminhos que ele está disposto a tomar para obter tais coisas. Ele é oportunista em um momento de necessidade do seu irmão. Gênesis 25, 31. Por sua vez, seu irmão é profano, ignora o sagrado, despreza valores, vende algo precioso por uma satisfação efêmera. Ambos erraram. Deseje o que Jacó desejou, mas não tome caminhos como os dele. Não podemos de forma alguma passar por cima da necessidade dos outros para chegar a lugares mais altos. Por sua vez, não podemos vender o que Deus reservou para nós por coisas tão banais. Então nós vemos aí um grande desejo de Jacó pelas coisas espirituais, pelas bênçãos espirituais, pela continuação da aliança que Deus tinha com Abraão, seu avô, com seu pai Isaque. Então ele queria aquelas promessas.
Ele queria ser o continuador. E veja que quando ele sai de casa, ele é um dizimista fiel. Então ele promete a Deus isso, porque ele sabia que estava incluído na aliança com Deus também as bênçãos da prosperidade financeira, além das outras coisas. Agora veja só, Jacó comprou e pagou o direito de primogenitura, porque ele queria tanto, que ele era capaz de fazer qualquer coisa para adquirir esse direito. Então ele era dono. Quando Isaac chama, então, Esaú, ele fala sobre a bênção da primogenitura, o que Esaú tinha que fazer? Não, pai, eu vendi o direito para Jacó. Isso seria o correto, seria o honesto, o verdadeiro. Mas não, ele enganou seu pai, se colocando no lugar que não era mais dele, pegando uma coisa que não era mais dele, ele havia vendido. Mas quando seu pai fala com ele, ele fala, eu vou pegar isso aqui para mim, porque eu tenho direito. Olha só, se ele tinha vendido, não tinha mais direito. Então Jacó passa a ter duplo direito. Por quê? Primeiro, Deus já havia falado com Rebeca, sua mãe, então Deus já havia escolhido Jacó. Segundo direito adquirido, ele comprou e pagou com o prato de lentilha. Foi o preço que mesmo Esaú colocou. Então ele tinha duplo direito à primogenitura. Agora, o que ele não poderia fazer e não devia fazer, ninguém deve fazer, é se aproveitar de alguém que está com fome ou alguma necessidade financeira e exigir da pessoa alguma coisa em troca de ajuda. E Esaú ninguém pode imitar. Já pensou trocar a bênção espiritual, a bênção de aliança com Deus, por um prato de comida? É um absurdo. E é assim que acontece muitas vezes. As pessoas caem em pecado, as pessoas deixam de estar em aliança com Deus, perdem a sua salvação por causa de coisas banais, muitas vezes. Então aí um ato sexual de 5 minutos com alguém, às vezes um roubo, às vezes um ceder a um vício, um cigarro, uma bebida alcoólica. Então sempre temos que tomar cuidado com isso, não trocarmos a nossa comunhão com Deus por nada e nem por ninguém. Nada nem ninguém é superior a Deus. Então o que aconteceu com Esaú? Ele tinha uma necessidade extrema de comer, estava com muita fome e ele só enxergou isso na frente dele. Não enxergou mais nada. Nada era mais importante que isso. Tópico 2 sobre tópico 3, priorizou o prazer pessoal mais que o propósito espiritual. Além de desprezar as bênçãos da primogenitura, Esaú se casa com mulheres estrangeiras, Gênesis 26, 34, o que não era aceito para sucessões sacerdotais. Eu coloquei uma observação para você aí, no caso aqui não era uma sucessão sacerdotal, era uma sucessão aí patriarcal ou aliança com Deus. Hebreus 12:16 diz que Esaú era imoral e profano. A profanação é o pecado de tratar comum aquilo que é sagrado. E foi exatamente isso que Esaú fez ao estipular o valor da primogenitura por um prato de lentilhas. Já sua imoralidade, obviamente, estava relacionada à sua ligação com mulheres estrangeiras em cultos pagãos que envolviam orgias cultuais. Gênesis 36:2. Não há registro de Esaú ter tido estas práticas, mas não é impossível, visto que é condenado por sua imoralidade. Então vemos que Esaú não tinha realmente boa índole, era imoral. Veja que ele casou com mulheres estrangeiras e não foi com uma só. Já errou porque casou com mais de uma, já errou porque seu pai só teve uma, Rebeca. Também errou porque não eram mulheres
descendentes do povo hebreu. É outro erro. E o terceiro erro eram mulheres idólatras. Se eram das nações ali de Canaã, eram idólatras, adoravam outros deuses. Ele, sendo filho de um homem que tinha um pacto, uma aliança com Deus, ele não poderia de maneira alguma casar-se com alguém que não possuía a mesma fé. Então ele demonstrou que ele não tinha consideração pelas coisas de Deus. E quando ele vende o direito de primogenitura, troca por um prato de comida, ele está sendo profano. Por quê? O que é profanar? É colocar então uma coisa espiritual, excelente, coisa de Deus, como tendo o mesmo valor ou valor inferior às coisas materiais, às coisas que não são essenciais na vida do ser humano. Então aqui o comentarista imagina que muito provavelmente Esaú também tenha participado, ali de orgias sexuais com essas mulheres que ele arrumou, tenha participado também de idolatria. Então pode-se imaginar, com aquele velho ditado dos antigos, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, por ele se misturar com essas pessoas, pode ser que ele também praticou as mesmas coisas, como fez Salomão, que por causa das suas mulheres idólatras, acabou também caindo na idolatria. Então nós vamos ver que Deus não condenou as pessoas que não são hebreias, porque não são hebreias, mas porque estavam no pecado. Já as pessoas que se converteram, ele aceitou, até na família de onde veio Jesus. Exemplo claro disso, então, Raabe, a prostituta. Vemos aí Ruth, a moabita. Olha aí, Deus aceitou na genealogia, na família de onde veio, então, a nascer o rei Davi, de cuja família Jesus, então, é descendente, porque foi adotado por José, descendente do rei Davi. Então nós sabemos que esses povos, tudo que eles vão fazer, eles consultam os seus deuses, que na verdade são demônios, e têm objetos de adoração em seus lares, prestam culto a essas divindades. Então, se Esaú estava com essas mulheres, se casou com essas mulheres, evidentemente ele participava ou pelo menos permitia tudo isso. No tópico 3, efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa para revelar seu valor a nós e seu amor por nós. Quando desprezamos as bênçãos de Deus, desprezamos o próprio Deus que nos abençoa. Então veja, Deus é abençoador por natureza, porque Deus é amor. Então ele está sempre disposto a nos abençoar. Não importa quem é a pessoa. Deus abençoa por quê? Porque ele quer tornar-se conhecido para aquela pessoa. Uma pessoa que recebe um milagre de Deus, ela está mais propensa a se converter, porque ela fica agradecida a Deus. Então ela vai louvar a Deus, ela vai adorar a Deus. Então o desejo dela é servir a esse Deus que a abençoou. Então em qualquer parte que eu estou, está alguém ali doente e eu oro para que a pessoa seja curada. Não me importa a fé que ela tenha, não me importa a religião que ela tenha. Eu quero tornar Deus conhecido a ela. Quero mostrar o amor de Deus por ela. Deus ama a todos. Deus quer curar a todos. Deus quer salvar a todos. Eu já encontrei gente no hospital, onde eu fui orar para os doentes e enfermos, que não aceitou que eu orasse. Olha, existe gente assim. Então tem gente que não quer as bênçãos de Deus, não quer conhecer a Deus, não quer saber mesmo de Deus. Tópico 3, tópico 1, buscar o que não pode mais ter. Para Esaú, os direitos da primogenitura e as bênçãos de Deus através do seu pai Isaque eram coisas distintas. Por isso ele buscou ser abençoado por seu pai, mesmo depois de ter vendido a primogenitura para Jacó, a quem diz que dele tomou. Gênesis 27, 36. Mas nos propósitos de Deus na história de Israel, estas coisas são inseparáveis. Quando Esaú desprezou os privilégios do seu nascimento,
desprezou também as bênçãos espirituais para o seu futuro. Nem mesmo suas lágrimas de remorso puderam restituir aquilo que por natureza já lhe pertencia, mas que desprezou. Gênesis 25, 34. Então veja, existiam as bênçãos de um pai para o seu filho, a herança, né? O direito de primogenitura normal, natural. Então Esaú poderia até receber isto, mas as bênçãos espirituais ele desprezou. A parte espiritual, a parte de continuar a aliança com Deus, ele desprezou. Então ele jamais poderia ter aceitado que seu pai lhe passasse isso, porque ele já tinha vendido. Ele vendeu para Jacó e Jacó pagou. Então não pertencia mais a ele. Ele tinha que ter dito ao seu pai. Mas ele, espertamente, se comportando pior ainda do que o seu irmão, ele vai então enganar o seu pai e vai querer receber as bênçãos. Só que Jacó, junto com a sua mãe, vai participar ali de um plano arquitetado por sua mãe para que ele receba essas bênçãos. E quando Esaú chega, ele quer a si mesmo receber aquilo que não lhe pertencia. Ele deveria ter se resignado, deveria ter dito realmente Jacó é que tinha direito. Mas não, ele usou ali um trocadilho de palavras, né? Que o nome Jacó significa aquele que puxa o calcanhar do seu irmão, mas também significa aí um tipo de enganador. Então ele faz o trocadilho e diz, o nome dele não é mesmo isso? Não é enganador mesmo? Então ele me enganou, ele enganou você, pai, me roubou o que era meu. Olha só, roubou não, ele pagou, ele tinha direito. Então Esaú deveria saber que quando ele desprezou o direito de primogenitura, ele desprezou também todas as bênçãos espirituais que estavam contidas nesse direito de primogenitura, além do direito às coisas materiais. Esaú só foi entender isso mais tarde, tanto é que ele sai daquela terra e deixa Jacó ocupar a terra, porque ele sabia que não pertencia a ele. Jacó havia comprado. E ele sabia também e passou a entender que as bênçãos espirituais estavam com Jacó. E ele respeitou esse direito de primogenitura dado por Deus a Jacó. Ele então se comportou no final da sua vida como alguém que entendeu o que ele tinha feito. Então na hora que ele chega ali com a caça para o seu pai diz que já havia dado a outro, né? Então a Jacó, ele chora, ele tem um remorso muito grande, agora ele vai querer consertar isso, né? Ele se lembra que ele vendeu. Ele fez como fez também o discípulo de Jesus Cristo, né? O Judas traiu Jesus, depois jogou lá as moedas, né, para os sacerdotes, quis dar uma de arrependido, mas era apenas um remorso, não era um verdadeiro arrependimento. Ele poderia ter ido, ele poderia ter buscado por Jesus, buscado o perdão de Jesus, assim como Pedro fez, né, se arrependeu e teve um encontro com Jesus e foi totalmente restaurado. Isso acontece muito com as pessoas estão vivendo no adultério. Não é que adulterou uma vez e largou, não, estão vivendo em adultério. Aí são descobertos, aí pronto, vão lá na frente da igreja e choram e diz que estão arrependidos e tal. Mas aí é um arrependimento tardio, falso. Muitas vezes é apenas para continuar, às vezes um cargo que tem na igreja, uma posição que tem, ou para não perder a família, né? Mas na verdade não teve arrependimento. Basta ter outra oportunidade de estar lá no adultério novamente. Agora Deus é tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, que ainda deixou algumas bênçãos para Esaú. Muitas vezes também as pessoas pensam assim, não tem nada não, que eu fiz, eu errei e tal, mas eu ainda sou abençoado por Deus.
Às vezes a pessoa tem posses financeiras, né? E ele mesmo se engana a si mesmo, pensando que está tudo bem. Mas o pecado tem consequências. Tópico 3 sobre o tópico 2, uma bênção inferior. Quando chega o dia tão esperado de Isaac abençoar seu filho Esaú, Isaac lhe pede um cozido preparado com uma caça capturada por ele. Após o prazer desta refeição, a bênção seria impetrada. Gênesis 27, 1 a 4. Rebeca ouve tudo e se adianta, tramando um plano para que Jacó recebesse a bênção que Isaac pretendia dar a Esaú. Gênesis 27, 5 a 26. Isaac, enganado por Rebeca e Jacó, o abençoa no lugar de Esaú. Gênesis do capítulo 27 até o capítulo 29. As bênçãos proferidas por Isaac a Jacó determinará o destino do povo de Israel. Bênçãos muito superiores às que sobraram para Esaú e seus descendentes, os Edomitas. Gênesis 27, 38 a 40. Embora estas também fossem enormes. Gênesis 36, 6 a 8. Então vemos aí que Isaac pede a caça a seu filho e ele vai para o campo. Enquanto isso, Rebeca tinha ouvido ele falar que ia abençoar. Então arma um plano, chama seu filho Jacó, que arriscou muito, né? Ele mesmo disse, mas se meu pai descobrir, ao invés de eu receber bênção, eu vou receber maldição. Mas a sua mãe, sabendo que Deus já havia escolhido Jacó, ela recebeu essa revelação diretamente de Deus. Não sabemos por que ela não revelou isso a Isaac. Ou se revelou e Isaac não deu valor, ou se ela temia revelar a Isaac, porque Isaac amava muito seu filho Esaú, e ela pensava que de maneira alguma ele vai dar a bênção para Jacó, então por isso não revelou. Não sabemos por que então, mas o certo é que ela armou o plano, colocou pele de animal ali nos braços, né, de Jacó, para que quando Isaac passasse a mão, via então, que ele era peludo, né, que o nome Esaú significa exatamente isso, um peludo, né? Então ele ia ver ali que o braço não era de Jacó, porque o braço de Jacó era mais liso. Então Jacó provavelmente não tinha cabelos, né, no braço, enquanto Esaú era bem cabeludo. Então o cheiro também, ela colocou aquela pele de animal ali, para que quando Isaac cheirasse, visse que era realmente o cheiro do campo, cheiro de animais, né, que era a especialidade do seu filho Esaú, cuidar de animais, de estar sempre no campo. Então conseguiram enganar Isaac e ele passou as bênçãos da primogenitura para Jacó, pensando que estava passando para Esaú. Então essas bênçãos dadas por Isaac para Jacó vão determinar então o futuro da aliança com Deus, a aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e Isaac, e agora passa a ser entre Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Então é a continuidade da aliança, visando sempre o quê? O descendente que é Cristo, através desta família. Quando Esaú chega, então, é descoberto todo o plano, mas então Isaac fica resignado, porque já havia feito, já havia abençoado, não tinha jeito de tirar a bênção. Então, ele agora vai abençoar Esaú com o restante das bênçãos, que são ótimas bênçãos. Olha, veio a nação dos Edomitas através de Esaú. Então Esaú também não passou fome, não passou necessidade. Nós vemos no encontro dele com Jacó que ele estava muito rico, assim como Jacó estava muito rico. Que Jacó é que seria o continuista da aliança de Deus com Abraão e com Isaac. Tópico 3 sobre tópico 3, uma mágoa interior. Esaú bradou, Gênesis 27, 34. Chorou, Gênesis 27, 38. Passou a sentir ódio por Jacó e planejou matar seu irmão após a morte de seu pai Isaac. Gênesis 27, 41. Matando Jacó, Esaú recuperaria os direitos cíveis da primogenitura. Porém, não recuperaria em hipótese alguma a bênção de Deus para a sua vida. Esaú tenta de alguma forma consertar as coisas, casando agora com mulheres da sua parentela, como ouviu ordenar Isaac a Jacó, Gênesis 28, 6 a 9. Mas isso não mudava seu espírito mundano.
Esaú segue por anos profundamente magoado com seu irmão, vindo a se reconciliar muito tempo depois, em Gênesis 33, de 1 a 4. Mas isso só aconteceu por iniciativa humilde de Jacó, Gênesis 32, 3. Então Esaú ficou zangado a ponto de querer matar o seu irmão, mas deixou para fazer isso depois que seu pai morresse. Então ele arquitetou já um plano de matar seu irmão. Por isso mesmo Rebeca pega e dá um jeito de Jacó se afastar, de ir lá para a terra dos seus pais, para arranjar uma mulher por lá e se casar. Vendo isso, escutando isso, porque Rebeca falou com Isaac, e Isaac deu a ordem para Jacó para ir para arranjar uma esposa da sua linhagem, da sua família. Então Esaú, vendo isso, já foi logo e arranjou mais mulheres ainda. Agora mulheres que eram descendentes, então, dos hebreus. Então pensando que estava agradando seu pai. Veja bem que Esaú, ao intentar matar Jacó, ele está novamente sendo profano, porque ele está achando que matando Jacó, ele vai herdar as promessas de Deus, vai herdar a aliança com Deus. Então ele está achando que cometendo um assassinato, Deus vai lhe abençoar. Olha só, ele tinha uma ideia completamente errada sobre Deus. Nós vemos que quando Jacó volta, ele pega um monte de homens. Ele estava disposto a matar mesmo Jacó, cumprir o seu intento. Mas Jacó se humilha, coloca presentes, manda recados. Jacó agora está mancando, não é mais uma pessoa normal, assim, fisicamente. Imagine a humilhação de Jacó. Naquele encontro, ele tinha certeza que seu irmão ia matá-lo, tinha uma esperança que Deus pudesse livrá-lo. Então ele fez de tudo para amansar, vamos dizer assim, acalmar o seu irmão, para arranjar perdão ao seu irmão. Então ele se humilha completamente, se ajoelha diante do seu irmão, ali vai se ajoelhando ao caminhar para o seu irmão. E aquilo tocou o coração de Esaú. Nós cremos que até por uma influência de Deus. E Esaú então aceita novamente o seu irmão, e ali há uma reconciliação, há o perdão, ao amor demonstrado. Esaú pega então toda a sua riqueza e vai morar ali nas terras onde agora serão as suas terras. E Jacó é que vai morar, ali vai ter a possessão da herança deixada por Isaac. Então cremos que Deus viu tudo isso, viu esse plano armado por Rebeca, com a participação então de Jacó. Deus poderia mudar tudo isso, mas Deus deixou que acontecesse. Deus não impediu que acontecesse, embora fosse coisa errada, fosse engano, fosse mentira. E Jacó pagou caríssimo por essa atitude, tanto por ter comprado, aproveitado uma situação de extrema fome lá do seu irmão, quanto também por participar do plano da sua mãe de enganar seu pai. E ele foi também enganado, então, por Labão. Veja só, assim como ele enganou, ele também foi enganado. O pecado sempre tem consequências. Conclusão: há lições e avisos para nós no estudo das histórias dos patriarcas. Romanos 15, 4, 1 Coríntios 10, 11. Temos visto como a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a tomar decisões erradas, mas não podemos trocar as preciosas bênçãos de Deus pelas coisas deste mundo caído. Então tudo está escrito para aviso nosso, para que nós possamos aprender, e não cairmos nos mesmos erros que nós encontramos aí das pessoas que viveram antes de nós. Tudo está escrito para nosso ensino. Então devemos estudar e vemos aí os erros e acertos dos homens de Deus. Vamos evitar os erros e vamos copiar os acertos. Então aprendemos que jamais podemos trocar as bênçãos de Deus, a comunhão com Deus, por alguma coisa, ou por alguma comida, ou por alguém. Deus sempre tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida.
Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra de Deus, você deseja se entregar ao Senhor agora, começar uma vida nova com Deus, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo como homem, nasceu aqui como homem, viveu como homem, pegou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou? Você crê nisso? Então você é salvo agora e você recebe o Espírito Santo agora. Vamos orar. Se arrependa, peça perdão a Deus por todos os seus pecados. Tome a firme decisão de não pecar mais. Se você que está doente ou está enfermo, vamos orar e receba agora a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que estão chegando a Ti agora, arrependidas pelos seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos, dá-lhes o Espírito Santo. Remenar, agrada, no conti força, abidere contar, a pros debitare, liter ode varteleste stare. Oh, receba a bênção do Senhor, receba o perdão do Senhor. Comece uma vida nova agora. Deus vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar de todo mal, vai te encher do Espírito Santo e te usar poderosamente na obra dele. Em nome de Jesus, você que está doente, está enfermo, recebe a cura agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca nessas vidas. Cura agora, Senhor. Solta todo o mal em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de passar para os outros aí o link do vídeo. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco e eu passo para você gratuitamente aí em PDF e também em PowerPoint. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.